uma vez, assim, eu não era, assim, eu não sei nem se eu era nascido ainda, né? Sim. De que teria visto um cachorro muito grande, havia um barulho em volta de casa. E era de noite, né? E alguém foi ver, aí fechou a porta e falou assim, cara, tem um cachorro muito grande, o cachorro é muito grande mesmo. E ficou todo mundo trancado. Eu lembro, assim, por exemplo, de pessoas contarem que foram no mato, né? Foram fazer a caça, caçar alguma coisa assim, montou um acampamento, né? E numa noite, assim, de estrela, noite estrelado, tudo perfeito, né? E de repente começa a aparecer, a surgir som, ruídos de lata caindo, como se tivesse várias latas, aquelas latas grandes de 20 litros. De tinta, aquela de tinta, vazia. Aquele plá, 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 do nada. Do nada, do nada, do nada. Aí Mas tinha alguma ribanceira do lado, perto deles, que pudesse justificar que alguém jogou? Eu acredito que sim, mas se num lugar, numa mata que não tem nada, não tem uma viva alma, só tem árvore, só tem bicho, assim, eu nunca andei no mato à noite, mas assim, o que eu imagino é que você vai andar, você vai se arranhar, vai encontrar árvore com espinho, então claro. Ninguém ficaria ali para fazer um trote desse. Porra, ninguém é louco. Muita disposição para sacanear, né, cara? E geralmente essa história acontece muito na quaresma, durante a quaresma, tanto é que eu ouvia assim, as pessoas falarem que quaresma não se caça. Caraca, tinha ligação então com a quaresma. A história que o Ademir estava contando aqui do cachorro que apanhava, também contava que batia, que eles sentiam um chicote, como se fosse chicotada no animal e o animal gritando. Isso vocês dentro de casa, o morador em casa? Não, a pessoa que vai na mata, ele conta isso. Assim, a pessoa que eu ouvi contar, ele contava, assim, eu ouvia, assim, eu ficava ouvindo as histórias. Sim. E eles um contando um com o outro. Pô, eu fui, aconteceu isso. O meu cachorro estava gritando e estava sendo chicoteado e eu não sabia de onde vinha chicoteado. Da onde vinha um chicote. Batia nele e ele gritava. E do lado do cachorro? Do lado do cachorro, próximo. Pelo que ele me contava, pelo que eu ouvia eles contarem, era próximo. Eles contando, assim, conversando. É como se algo invisível chicoteasse o cachorro e o cachorro sentindo e... Sentindo. Caraca, ele ouvia nenhum barulho, tipo, de algum outro animal, ou como se fosse um... Eu acho que não, cara, não, assim, nunca ouvi esses comentários assim, não. Mas a gente ouvia, assim, o que eu tô relatando aqui é o que eu vi quando na minha época de criança. Sim. Mas esses assuntos, essas histórias se perpetuaram, né? Como é que foi do caçador mesmo, que viu a bola de luz? Como é que foi esse esquema mesmo? Ele tava comentando, assim, ele comentou que ele fez uma ceva, né? Que a gente fala que é ceva, né? Isso é o cara que rapaz estava caçando há muitos anos atrás, sim, né? Ele comentava que ele fez uma ceva para poder o animal, né, se acostumar ali, para depois ir lá e ele fazer a caça, né? Aí depois de um certo período, certo tempo, ele foi lá para fazer a caça, né? O animal já estava cevado ali e ele estava escondido, e devia ser, né, por volta de meia-noite, não sei exatamente. Ele falou que apareceu uma bola azul, brilhante, de luz, e ela tinha um foco de luz que ela iluminava o chão, iluminava tudo. Tava aqui a quantos metros de altura, ele sabe? Ele na copa das árvores. Na altura da copa das árvores. Sabe, ele te falou o tamanho dessa bola? A dimensão, não, eu não... A dimensão, eu presumo que seja assim, uma bola dessas que você usa geralmente em piscina, alguma coisa assim. Sim, tipo aqueles bolão de parque, assim, grande, assim, né? Entendeu? Aí falou que era uma bola de luz azul e tinha um foco de luz que iluminava o chão, iluminava tudo, iluminava a parte de baixo das árvores. Aí ele ficou olhando durante um tempo e depois ele... Isso aconteceu dentro da Mata da Tijuca? Dentro da Mata da Tijuca. Ali, assim, pelo que na época que ele estava falando, ficou entre o Morro do Papagaio e eu não sei se é a Cocanha que fala, não sei. Pico do Papagaio é Pico o Morro do Urubu, alguma coisa. Entendeu? Eu não lembro direito, assim, mas por ali. Mas dentro do que hoje é a floresta, né? Dentro da floresta. Caraca, que sinistro. Aí ele falou assim, cara... E aí, qual foi a reação dele? Ele viu essa bola e fez o quê? Aí ele ficou olhando, ele olhou, ficou olhando assim, porque aquilo ali era uma... sem entender, né? Aí depois, quando a ficha caiu, ele meteu o pé, né? Ele estava sozinho no mato? Na época que ele me contou,
ou melhor, o que ele estava contando, ele estava com o sobrinho dele. Aí ele ficou com medo, aí ele pediu o sobrinho para não olhar, que era o mais novo, né? Sim. Para não olhar, para poder não ficar apavorado. Aí depois ele saiu, e foi isso que não foi mais. Foi embora. Caraca, falou, não olha não, para não se apavorar. É. E aí a bola sumiu, ele não, assim, eu não sei o que aconteceu, ele só sei que ele falou que depois ele meteu o pé, mas uma vez, assim, eu não era, assim, eu não sei nem se eu era nascido ainda, né? Sim. De que teria visto um cachorro muito grande, um barulho em volta de casa, e era de noite, né? E alguém foi ver, aí fechou a porta e falou assim, cara, tem um cachorro muito grande, o cachorro é muito grande mesmo. E ficou todo mundo trancado. E o cachorro chegou a pegar algum bicho, não, alguma coisa assim? Eu via só os cachorros latindo em volta dele, barulho de cachorro. De repente, nesse aí que os cachorros pareciam machucados, né? Ah, partia pra cima dele, dava o troco. Nessa época, assim, hoje você vindo aqui, você vê aqui a taquara de uma forma. Mas se você viesse aqui há 50 anos atrás, cara, isso aqui era totalmente diferente. Imagina, aqui tinha muita pedreira, não tinha essa iluminação que tem hoje, não era tanto Sim. asfalto, mas assim, era uma coisa mais... Então o senhor, hoje é falecido, né? Sim. Na época, eu era garoto, eu tinha meus 15, 16 anos, ele já devia ter já seus quase 60 anos, né? Ele era gente boa, eu gostava dele, a gente ficava conversando e tudo, né? Ele era um pouquinho cético em certas coisas. Ele falava, olha, eu acredito em Deus eu não abro mão. Ele sempre falou assim, não abro mão de acreditar em Deus. Mas nas demais coisas, assombração, essas coisas, eu não acredito, a não ser que eu veja. Aí ele falou assim, agora o Saci, eu acredito porque eu já vi. Aí eu falei assim, mesmo, cara? Então o que acontece? Ele disse assim, ele trabalhava aqui também nas pedreiras, ele era... Tudo isso aqui na Mata da Floresta da Tijuca? Sim, aqui na taquara aqui da Tijuca. Aí ele tinha um outro amigo dele que também trabalhava em pedreira aqui. Era uma parte mais assim daqui da taquara, mais assim, mais assim, como se fala, tipo uma grota, né? Um lugar mais profundo e tal, né? E ele gostava muito do amigo dele, ia sempre lá no amigo dele, conversava e tal. Então ele contou que uma vez ele foi na casa desse amigo. E era um horário de verão, ainda estava cedo e tal, devia ser umas 7 horas da noite, ele estava retornando. Só que ele teve um problema, porque esse senhor, ele tinha tido um AVC e ele ficou com umas sequelas. Sim. Então, assim, tinha uns problemas dele ele ser ofegante, ele falava meio ofegante, porque ele tinha um problema na respiração, ele babava um pouco, e por vezes ele se urinava sem saber, entendeu? Ele tinha umas sequelas que ficaram. Ainda mais na época, né, cara? Aí ele falou que ele estava vindo da casa desse amigo, e assim, ele passava pela pedreira, porque tinha muita pedreira, as pedreiras foram embargadas na época da Eco 92. Ah, entendi. Entendeu? Eu nem sabia dessas pedreiras aqui. Mas tinha sim. Aí ele tinha que atravessar a pedreira, vamos fazer tipo um atalho, né? Sim. E se você, que nem eu estava comentando, se você passar numa pedreira durante a noite, cara, é uma coisa muito sinistra, cara. É uma coisa muito estranha mesmo. Assim, de quê? Como assim? Porque você vê, são mesmo pedreira, você vê blocos em tudo quanto é lado. Parece que a qualquer momento você vai sair alguma coisa de trás daquilo ali, você se sente meio que vulnerável. Sim. Você aqui, você olha, você vê tudo ao teu redor, você tem uma visão boa, mas dentro do lugar onde você vê um becozinho ali tem uma pedra que tem atrás dela, você não sabe o que tem. Você se sente vigiado até, né? É isso aí. Aí ele parou para respirar, encostou assim, o braço numa pedra, num bloco, né, para poder pegar fôlego. E nisso ele sentiu um assovio muito forte no ouvido dele, um assovio muito forte mesmo. Ele levou um susto. Aí quando ele olhou para cima, ele falou que era um saci. Como é que ele escreveu? Ele falou que era um garotinho com uma perna só, com uma bermuda ou uma calça comprida, alguma coisa assim, com um bonezinho. Ele falou que era um saci, era um saci. Ele descreveu como um saci. Aí ele falou assim, vai assoviar no ouvido da sua mãe, seu... Deu uma zoada ainda no... ainda falou um desaforo. Aí ele falou que quando ele terminou, ele sumiu. Ele desapareceu. Na frente dos olhos dele. Dos olhos dele. E surgiu do lado dele. Do lado. Aí ele levou um susto, mas era assim, como era horário de verão, era 7 horas da noite mais ou menos, ainda estava mais ou menos claro. Sim. Aí ele viu, ele surgiu, aí ele ficou assustado. Ele falou que naquela hora, quando ele apareceu do lado dele, ele falou que ele foi tomado de um calafrio.
Ele falou assim, eu fiquei com muito calafrio, comecei a ficar todo arrepiado. Eu senti uma coisa muito ruim, eu comecei a ficar com medo, eu fiquei apavorado e eu saí correndo. Caraca. Então da casa dele até esse ponto que ele falou, é uma distância grande. Para quem já estava com uma certa... sequelado, coitado. Todo com cheio de sequela, ele falou que chegou em casa e ele chorava muito. E a esposa dele perguntava o que ele tinha, o que havia acontecido. Ele falou que não conseguia, depois de muito tempo que ele se acalmou, que ele conseguiu dizer o que tinha acontecido. Aí ele falou assim, Saci, eu acredito. Roland?